Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com mais um vídeo de notícias do nosso Flamengo para vocês. Pessoal, antes de tudo, antes da gente falar sobre as notícias quentes de hoje, sobre as informações que a gente vai trazer aqui, os alertas, a derrota amarga de ontem, pressão no planejamento, eu queria pedir a todos vocês que deixem o seu like, acionem o sino das notificações, deixem também o seu comentário nesse vídeo, comentário esse que é extremamente importante para que a gente vá para cada vez mais lares e chegue a cada vez mais novos rubro-negros que gostam e acompanham o nosso Mengão, tá bom? E se você também tiver o intuito de ajudar o nosso canal, vou deixar aqui embaixo o Pix do canal, onde você pode contribuir e ajudar o canal a melhorar em infraestrutura e em cada vez mais qualidade de vídeo para vocês, beleza, rapaziada? Então, vamos para o vídeo, porque o clima lá no Ninho é de alerta, após a derrota amarga de ontem do Flamengo para o Volta Redonda pelo placar de 3-0, tá? O Sub-20, que está representando o time profissional nessas rodadas iniciais, não conseguiu auxiliar o time a somar pontos, e isso pode ter afetado diretamente o planejamento do Flamengo para o ano. Por quê? Foi um placar que saiu barato, tá? O desempenho foi muito abaixo, o Flamengo teve uma expulsão muito precoce, o adversário foi superior praticamente o jogo inteiro, tá? Escancarou um problema que já vinha sido debatido, de que até onde esses garotos podem ir nessa fase inicial de campeonato carioca. A derrota não foi apenas um tropeço, mudou completamente o planejamento do Flamengo. Por quê? O Flamengo inicialmente tinha um planejamento de retornar com o time principal somente no dia 28 de janeiro, que seria o duelo contra a equipe do São Paulo lá no Morumbis. Mas a realidade, em decorrência dessa tabela e da pressão por resultados, fazem com que o clube tenha que repensar essa estratégia juntamente com o nosso presidente, o BAP, tá? Então a situação é a seguinte: o Flamengo empatou a primeira partida, perdeu a segunda e perdeu a terceira. O Flamengo tem duas possibilidades dentro do Campeonato Carioca. A primeira, ou é disputar um playoff entre os dois últimos colocados de um grupo e do outro, né? O Flamengo estaria dentro de um desses grupos, obviamente, para tentar escapar do rebaixamento para a Série A2. Ou o Flamengo tentar somar pontos e ir para as fases de mata-mata, que aí você teria as quartas de final, aí na semi você já tem 2 jogos, e aí você vai para a final caso se classifique. Então, a tendência é que o Flamengo faça um retorno gradual com alguns titulares, tá? Sobretudo aqueles titulares que não têm minutos, por exemplo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, o próprio Michael, que está em vias de sair para o Santos, tá? O André, que chegou agora, o próprio Vitão, que chegou, já está apto para jogo. Então a tendência é que o Flamengo possa estar voltando com esses caras do time principal para enfrentar o time do Vasco e o time do Fluminense também. E quem deve comandar esses jogos ainda é o Bruno Pivetti, tá? Felipe Luiz só deve voltar contra a equipe do São Paulo já na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, os nomes que a gente vincula que podem jogar são esses, né? Everton Araújo, Alan, Ayrton Lucas, Vitão, André, todos jogadores que já estão aptos, tá? E que possam já iniciar. A gente sabe que se o Flamengo perder pontos para Vasco e para o Fluminense, pesa muito mais para essa situação de ter que estar dentro do playoff para tentar escapar de um possível rebaixamento no Campeonato Carioca, tá? Agora a gente vai para um assunto que ele está dominando os bastidores do Flamengo, que a gente sabe que é Lucas Paquetá. A semana inteira a gente tem repercutido informações sobre o Paquetá aqui. Tudo que a gente tem de novidade a gente traz aqui no canal para que vocês estejam acompanhando. E o BAP está inclinado a aprovar a última proposta apresentada, tá? O José Boto está aguardando o retorno do BAP para que se discutam os últimos detalhes e o Flamengo avance para os estágios finais dessa negociação. Ontem, como a gente sabe, o West Ham jogou contra o Tottenham, venceu o Tottenham, inclusive, numa vitória surpreendente, e o Paquetá não foi relacionado para essa partida. E o clube inglês vencendo já deu uma espécie de folga ali nessa briga, já soma-se um ponto importante para eles tentarem sair da zona de rebaixamento, e os comentários que se vê na torcida do
do West Ham nas redes sociais, nas páginas do time, é que os torcedores já são unânimes e dizem que provavelmente o Paquetá já não deve mais vestir a camisa do West Ham nesses jogos finais, tá? A expectativa do Mengão é que esse clima de despedida facilite essa fase final de negociações. No dia de hoje, domingo, tá? O Boto tá nessa correria aí para tentar contratar ele. Hoje e amanhã estão previstas novas conversas entre os staffs dos clubes, ajustando valores, forma de pagamento, garantias contratuais. A expectativa interna, pessoal, é de que o negócio avance ainda essa semana. Mas é importante a gente salientar que são muitos detalhes a serem fechados, tais como a assinatura de contrato, a questão dos pagamentos, como é que vai ficar, se o West Ham vai pedir garantias bancárias ou outra situação. O que pode acontecer, tá? Até porque o West Ham ainda não está livre do rebaixamento, o West Ham querer segurar essa negociação ou arrastar-se com ela até o início de fevereiro, onde poderia, em jogos esporádicos, ter o Paquetá para ajudar. E aí, chegando em fevereiro, que fecha-se a janela de contratação dos ingleses, né, da Europa como um todo, mas não a nossa vai um pouco além, e aí essa negociação poderia ser fechada. A gente sabe que é uma operação muito grande e complexa, que tem envolvido nela várias coisas, então a gente sabe que essas negociações elas são um pouco mais demoradas mesmo, tá? Elas levam mais algum tempo por conta dessa necessidade de ter detalhes mais bem analisados, tá? E aí, para fechar, pessoal, eu queria saber de vocês. Voltaria com os titulares já nesses clássicos? É importante que contra Vasco e Fluminense a gente já tenha pelo menos parte do nosso elenco profissional. E o Paquetá, vocês acham que ele vem ainda essa semana ou essa negociação se arrastará durante o mês de janeiro? Quero que você deixe o teu comentário aqui embaixo para fortalecer o nosso debate. Deixa o like para apoiar o nosso canal. Se inscreve no Expresso Rubro Negro para não perder nenhuma atualização, porque aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça. Aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Excelente dia para nós. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.